O INSS bloqueou o desconto de empréstimo consignado para todos os beneficiários. A expressão "a bomba explodiu" nunca fez tanto sentido quando falamos dos empréstimos consignados do INSS. Nos últimos meses vieram à tona fraudes em massa, mudanças nas regras, como também decisões judiciais que afetaram diretamente milhões de aposentados, como também pensionistas. Vamos entender juntos o que está de fato acontecendo. Primeiro, eram as fraudes em série, quando o governo descobriu um esquema gravíssimo. Os aposentados estavam tendo empréstimos consignados aprovados sem sequer saber. E não eram os golpistas comuns que nós vemos diariamente nos noticiários. Eram instituições financeiras autorizadas pelo próprio INSS. Pasmem, fiquem ligados. Mas, Sinésia Cristina, qual é o tamanho do problema? Meu amigo ou minha amiga, em 2023, dos 91 bilhões descontados dos beneficiários, não é mesmo? 89,4 bilhões eram só de consignados. Imagina só. A auditoria do TCU achou irregularidades em 36% dos casos analisados. E aí? E isso tudo acontecia quando os idosos eram enganados, acreditando de fato que precisavam se filiar a alguma entidade para ter o acesso ao crédito, tendo como responsável o próprio INSS, que pode ser responsabilizado por não fiscalizar. E os bancos envolvidos também não ficam de fora, com toda essa sujeira. Com tudo isso que está acontecendo, houve o bloqueio emergencial dos empréstimos consignados em maio de 2025. Agora, e o presidente do INSS mandou suspender os novos empréstimos. E qual foi o motivo? Um escândalo, um esquema descoberto pela Polícia Federal, como nós acabamos de falar, não é verdade? Do desvio de mais 6 bilhões. Aqui no nosso canal nós temos um vídeo falando desse esquema, vale a pena assistir, confira. E o que eu achei muito bom por parte deles é que a partir de agora os novos empréstimos precisam e exigem o reconhecimento facial. Maravilha! E as novas regras do INSS para 2025, mesmo diante dessas fraudes, as novas regras já estavam sendo preparadas, como bloqueio por 90 dias, onde os aposentados não podem mudar de banco ou pegar empréstimos por 3 meses, os empréstimos consignados, a não ser do banco que recebem os seus benefícios. Com isso, o governo protege os idosos dos assédios dos bancos. Tiveram a sessão suspensa, imagina só, a Crefisa e o Banco Mercantil. E eles teriam preferências por ganhar. Imagina só o leilão da Folha. Mas isso também foi barrado pela Justiça. Tudo isso, meu amigo, minha amiga, tem gerado uma crise generalizada, um abalo dentro do governo, com muitas demissões, como a do presidente do INSS e do ministro da Previdência. Agora, com toda essa crise que está instalada, há também as consequências sociais. Segundo os especialistas, os trabalhadores podem ir para a informalidade com taxas do consignado, com FGTS chegando a 15% ao mês, causando um efeito dominó na vida de milhões de brasileiros, e não apenas dos aposentados. Mas isso por quê? Gente, porque os trabalhadores, eles podem fugir do CLT, e isso é um risco por ter parte do salário bloqueado para pagar consignados com desconto em folha, inclusive do FGTS, como já acabamos de falar agora.
onde os trabalhadores estão evitando empregos de carteira assinada. Mas por que, dona Sinésia? Porque quem tem carteira assinada faz um consignado com garantia do FGTS. E o pior é o receio que o FGTS seja usado como garantia sem o pleno entendimento do trabalhador e sem saber das suas consequências. Eles preferem trabalhar na informalidade para evitar esse tipo de desconto que é feito automaticamente. Os aposentados ainda estão endividados. E por que, Sinésia? Mais uma vez, Sinésia Cristina, com a facilidade da liberação dos empréstimos consignados, muitos ficam com quase 45% da sua renda comprometida, resultando assim numa inadimplência. E essa instabilidade não é de agora não, é muito antiga, ou seja, essa bomba já estava de fato armada há algum tempo. E não pense vocês que é recente de forma alguma, porque em 2023 o governo reduziu os juros e vários bancos pararam de oferecer consignados. E aí? E vimos que nesse período a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também suspenderam as suas operações. E isso gerou atrito, ou seja, atritos com o Congresso e com a base do governo. É isso aí, meus amigos, é um caos nos consignados que é resultado de fraudes sistemáticas, regras confusas e falta de fiscalização. Agora, o governo tenta conter os danos, mas milhões de brasileiros já foram lesados. E tem mais, a situação ainda está muito longe de ser resolvida. Gente, aos que vivem de enganar os vulneráveis, deixo aqui um recado direto. Vocês podem escapar da justiça dos homens, mas não se esqueçam, jamais estamos todos de passagem por essa vida. E lá em cima, a justiça divina não falha, jamais. Se ligue! Cada ato, cada fraude, cada lágrima que vocês causaram serão relembradas. Um dia a conta chega, um dia com certeza a conta baterá na sua porta. E aí? A sua consciência, imagine a dor na sua consciência, imagine o arrependimento, porque o pior de tudo isso é o arrependimento. Quando a gente se arrepende de algo e não tem mais como mudar. Pense nisso, pense, pare e pense. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, me conta a sua opinião, o que você achou sobre os consignados, qual o seu posicionamento, tá bom? Isso é muito importante pra gente, por quê? Porque fazemos esses tipos de vídeo pensando em você, em trazer muito mais informações, e isso é importante. E isso é muito importante de fato pra gente, de verdade. Aproveita, deixa aqui o seu like, inscreve-se no canal, compartilha esse vídeo com a família, principalmente para aquelas pessoas que vivem na zona rural e ajude-os, né? Porque muitas vezes eles não têm tantas informações, principalmente na parte tecnológica, e eles são os mais atingidos. Precisamos sim dar um basta nisso em que está acontecendo, e só podemos dar esse basta tendo voz, tendo poder, nos posicionando de fato, correndo atrás dos nossos direitos, e isso é fundamental. E que para tudo isso que está acontecendo aí, nesse meio tão sujo, tão mesquinho, nesse meio tão desumano. Hoje nós vamos ficando aqui e agradecemos, né? Sempre agradecemos a vocês. Então até o próximo vídeo. Por quê? Porque ele já está no forno quentinho para vocês. Gratidão sempre.